Olha, estamos aqui na conversa, estamos em Amena Cavaqueira porque o Coronel Francisco Sousa Lobo é uma pessoa interessantíssima e eu não podia estar aqui sem estar a falar com ele. Estava já aqui a conhecer uma quantidade de pormenores sobre estas linhas de torres tão conhecidas e tão importantes que foram na altura das guerras e bom dia. Bom Coronel, dia. como está? Prazer. Muito obrigado antes de mais por estar aqui Obrigado. connosco. Efetivamente é um apaixonado por esta terra. Este livro que já vamos falar mais em pormenor é o resultado também dessa paixão e dessa dedicação. Mas antes vamos começar um bocadinho atrás. Com certeza. Vamos começar pela sua formação. Sei que foi esteve no Colégio Militar. Na Academia Militar. E chegou a coronel, não é? Exatamente. Passando por Angola também. Angola, estive na guerra, envolvido na guerra mesmo no norte de Angola. Portanto, abri itinerários na zona adversa, não é? Claro. Foi uma missão em que se passou um pouco, mas havia um grande espírito de união na nossa equipa e portanto, acaba por ser experiências que também tiveram importância para a investigação que eu fiz durante estes 10 anos. Exatamente, nascida em Alhandra e o seu primeiro contacto, ou talvez um dos primeiros contactos com a história das linhas de torres, tem a ver com isto que me estava a contar agora, que é muito interessante, Exatamente. que tem a ver com a capa do livro. Eu vou tentar pedir que me ajude para me mostrar exatamente o que estava a dizer. Portanto, a casa onde nasceu era aqui. A casa não onde é? nasci era aqui. E depois, o seu pai trabalhava... O meu pai estava aqui na fábrica de cimento, dirigia a fábrica, eu nasci aqui nesta casa E aqui nesta zona... Nesta zona está a estátua do Hércules, um monumento erguido no século XIX às linhas, non plus ultra, é a divisa latina, e o seu pai levava a visitar as linhas. A visitar, portanto, a mostrar. Eu há mais de 60 anos já percorria as linhas com o meu pai. Isso é fantástico. É interessante. Ao longo da sua vida tem feito uma pesquisa muito grande. E porquê as linhas? Qual é a paixão? Eu tinha esta sensibilização na infância. Depois, mais tarde, quando fui comandar o Regimento de Engenharia 1, o General Tudo Barata, que era o diretor do Serviço Histórico Militar, interessava-se muito pelas linhas, num esforço que foi continuado agora de uma forma fantástica por estas equipas todas dos municípios. É extraordinário o trabalho dos municípios e das equipas, não só aqui na primeira linha, como na segunda linha, portanto Mafra e Bucelas. Para quem não sabe muito bem o que é que são as linhas de torres, muito sucintamente, Coronel, explique-nos lá. As linhas porque há pessoas que podem não ter noção, correspondem a um sistema defensivo começado a construir em 1809. Já os engenheiros portugueses já tinham feito alguns estudos, e até os engenheiros franceses, quando da primeira invasão, não é? Do Junot, também já havia estudos, e havia até estudos já com vários séculos sobre as colinas a norte de Lisboa e a capacidade defensiva de norte de Lisboa. Quem vá a Goa, quer dizer, para conhecer Goa é importante conhecer Lisboa por causa do rio. Já fui a Goa muitas vezes e, portanto, também há uma aprendizagem da observação dos dois sistemas. Portanto, uma cidade à beira do meio aquático defende-se, por um lado, com defesa terrestre, por outro lado, com defesa marítima, com navios. Exatamente. E daí, então, daí, estas construídas em tempo recorde... para proteger Lisboa e a posição de embarque em São João da Barra. Entretanto, ao longo dos anos, acabou por sempre ter ligação aqui à terra, acabou por sempre ir pesquisando e ir querendo saber mais sobre o que se passou. Exatamente, este livro corresponde a um convite de um editor que fez um protocolo com o Exército, com o Estado-Maior do Exército, que indicou o meu nome. O meu nome foi indicado e eu tive, nos últimos 10 anos, além de estar à frente dos Amigos dos Castelos, mas reduzi até a minha aplicação nos Amigos dos Castelos, porque nos últimos 10 anos eu gastei milhares e milhares de horas a investigar nos arquivos, a correr todas as posições defensivas, a norte e a sul do Tejo, e a pesquisar em 12 mil desenhos. Uau! A documentação, em 12 mil desenhos, andei a pesquisar, e portanto este livro tem muitas novidades e em princípio vai ser lançado agora em outubro, no dia 20, que é o Dia Nacional das Linhas de Torres Vedras, de outubro. Que engraçado. Próximo. E agora diga-me uma coisa, quando olha aqui para o resultado final, eu acredito que sinta o maior orgulho.
Bem, é de facto uma Sensação de alegria. missão cumprida. Exatamente. Foi um esforço tremendo conseguir introduzir informação nova. Por exemplo, as fontes inglesas informavam que só 3 engenheiros militares portugueses é que estiverem envolvidos nas linhas, e nós aqui demonstramos que andaram 40 engenheiros militares. 40 engenheiros militares nas linhas de defesa de Lisboa. Tem filhos e netos? Tenho 4 filhos e 8 netos. Bem, É aquela tripulação. E já andou com os seus filhos e com os seus netos aí a percorrer? Também já e levava-os vieram. à estátua do Hércules? Eu ainda não os levei à estátua do Hércules, mas vou levá-los agora. É? Mas efetivamente eles também acabam por ouvir as suas histórias, ou não? Sim, Eles interessam-se. Quer dizer, não se interessam tanto, quando são pequenitos, São pequeninos, não se assim interessam muito. mais velhos. Mas o segredo é passear os miúdos e tentar passear os miúdos, fazer outras coisas e pelo meio... E envolvê-los em histórias, em não é? histórias do património. Porque efetivamente isto fez parte da nossa história, claro. Exatamente. O facto de Lisboa estar envolvida nesta história das invasões francesas e podemos transformar isto numa história de heróis. É muito interessante. E uma coisa que o livro procura apontar são heróis anónimos do século XX, quer dizer, oficiais ou civis, pessoas que já há décadas e décadas tentaram promover as linhas e fazer divulgação ou controle, etc. O livro chama a atenção disso. Nós às vezes em Portugal esquecemos de agradecer e enaltecer as pessoas que fazem as coisas. É verdade. É muito importante. Temos grandes portugueses e temos grandes pessoas. Uma salva de palmas, exatamente. Ai meu Deus, olha, já foi. Com o vento. Bom, Sr. Coronel, uma última pergunta. E aqui a sua terra? Bem, eu nasci em Alhandra, Sim, mas aqui agora, a zona, não é? neste momento, a minha terra são as linhas. Tenho uma ligação muito grande ao Sobral, muito grande. Gosta muito. É um dos locais em que eu frequentei mais, e no Forte do Alcaidão estudei intensamente a defesa. Era o quartel-general, o quartel-general do Wellington está aqui em Pedro Negro, de resto, portanto, neste concelho. acabou de me dizer que tem ali no Forte uma das suas... Sim, o Observatório do Alcaidão foi feito pelo Regimento de Engenharia 1, quando eu era comandante, exatamente, numa colaboração com o município do Sobral. E além de mais, o comando da defesa era aqui, no Sobral de Montagraça. Sr. Coronel Francisco Sousa Lobo, muito obrigada muito por prazer. ter estado aqui connosco. Ora, então, em princípio, dia 20 de outubro será lançado este livro que é, então, a busca e toda a história da defesa de Lisboa através das linhas de torres aqui pelo Coronel. Muito obrigada por ter estado aqui connosco neste programa, aqui em Sobral de Montagraço. E agora, eu sei que o Tiago andaria por aí, não é, Tiaguinho? Bom, olha, estavas distraída. Estava distraído, Vanessa. Estava aqui a contemplar este livro porque as linhas de Torres, linhas históricas, já inspiraram filmes, muitos livros, e vamos agora falar sobre este Guerra Peninsular Sobral de Montagraço no caminho da invasão de Macena em 1810, última tentativa de Napoleão para conquistar Portugal. Recomendo este livro vivamente para conhecer melhor a história da linha de Torres, especialmente do episódio das invasões francesas ao nosso país e quando conseguimos expulsar os franceses do nosso país. E comigo tenho o autor, Coronel José Paulo Berger, curiosamente tem família francesa. Estamos a falar de um livro que fala e também está intimamente ligado à história de França, obviamente também. Como é que surgiu o seu interesse por estas linhas de Torres? Muito cedo, creio eu, não é verdade? Boa tarde. Sim, cedo na escola, nós todos na escola primária aprendemos, fazia parte das lições de história. Sim. Que tínhamos que estar aprovados. Depois, na História Militar, no meu curso de formação militar, como engenheiro militar, tivemos uma cadeira também de História Militar, e estas linhas são um caso único na história bélica mundial. O que é que estas linhas tinham de especial do ponto de vista militar, estratégico? Porquê é que foram tão eficazes? Foram muito eficazes porque poucas forças lutavam contra um exército muito grande. O exército francês era considerado como o melhor exército da Europa na altura, e os nossos eram mais fracos e, portanto, tinham menos combatentes. E era necessário, para isso, transformar o terreno, fortificar o terreno, torná-lo mais forte para diminuir essa diferença. E foi isso que estas linhas fizeram. Constituíram um abrigo seguro para as forças menos preparadas,
mas para poderem igualar a capacidade de combate. E foram construídas em tempo recorde. Sim, desde a ordem preliminar para a sua construção até que estivessem minimamente prontas para serem utilizadas, passaram-se 9 meses. Isto desde o inverno de 1809 até junho, agosto, setembro de 1810. E vamos recuar no tempo, até o dia 11 de outubro de 1810, quando os franceses chegaram a Sobral de Montagraço. O que é que aconteceu? Os exércitos aliados tinham vindo a recuar desde a Batalha do Bussaco, que se travou no dia 27 de setembro de 1810, para o seu campo entrincheirado, onde se sentiam seguros. Só que esta operação, que nós em termos de operação militar chamamos uma passagem de linha, é das operações mais difíceis de concretizar. É preciso que os exércitos venham a par, e os exércitos vieram pela zona de Leiria, pela zona de Santarém e pela zona de Alenquer. A parte do exército veio pela zona de Alenquer, que é que vem ter ao Sobral, veio mais atrasada, que obrigou a que as forças anglo-lusas viessem para a zona do Sobral e para a própria vila do Sobral, como ponto importante, ponto alto, reter e manter o espaço e o tempo para que as outras forças pudessem integrar e proteger atrás das linhas de torres. Daí a importância do Sobral, dentro também das linhas de torres, não só as próprias linhas, mas como a povoação do Sobral. Engraçado, e mesmo aqui ao lado também pode saber mais sobre esta história no Centro de Interpretação das linhas de torres do Sobral de Montagraço, que também o apoiou, não é verdade? É importante referir que este livro está disponível precisamente aqui, neste centro, e doou os seus conhecimentos, digamos assim. No fundo é uma colaboração que temos vindo a ter com os municípios que integram esta rota histórica, e muito especial com a equipa toda do Sobral, que é uma equipa muito cheia de ideias, cheia de ações, e que trabalhámos desde há 8 anos juntos. E isso fez com que os conhecimentos que fomos recolhendo ficassem, no fundo, gravados nestes livros. É uma partilha desses conhecimentos, que fui eu que os escrevi, mas que no fundo é um trabalho de toda esta equipa que eu tive o gosto de acompanhar. Sr. Cordel, mais uma vez, muito obrigado, muito parabéns obrigado, pelo seu trabalho. Realmente são linhas, histórias que já inspiraram, são merecidas, que já inspiraram muitos livros e que acabam também por imortalizar esta história. Ora, por falar em história, em artistas da terra também, que hoje vai ter a oportunidade de conhecer muitos, vamos já conhecer o próximo grupo. Eles são, como eu disse, artistas da terra, e são os Gaiteiros de Freirias.